Graça, misericórdia e paz a vós todos, da parte daquele que era, que é e que há de ser, e do seu único Filho, Cristo Jesus, que nos remiu de uma vez por toda de todos os delitos, pecados e ofensas, o pecado original, o pecado adâmico. A Ele a honra, a glória, o poder e o louvor para todo o sempre. Bendito é Ele, o soberano, que nos escolheu antes que nós o escolhêssemos, que nos amou primeiro. A Ele rendemos súplicas de ações de graça, por ser único, toda primazia, toda honra, poder, glória e adoração é somente dele. Pois ele dirige, sem reservas, a vida daqueles a quem ele o escolheu. Somos eleitos, predestinados por ele para sempre. Quero compartilhar convosco uma palavra nesta manhã de segunda-feira, onde é feriado, dia do comércio, na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Uma palavra em Gênesis capítulo 13, apenas para fundamentar o tema desta palavra. Na graça somos guiados pelo Espírito Santo. A partir do versículo 7, diz assim: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, por irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita, escolherei e irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim apartaram um do outro. E Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou todas as suas tendas até Sodoma. Queridos, sob o tema, na graça somos guiados pelo Espírito Santo. Esse texto que eu li, não quero aqui me preocupar com o texto em si, ou seja, a questão de Ló e a questão de Abraão, querendo trazer isso como uma doutrina pregada como se faz nas instituições religiosas, nos templos chamados evangélicos, se firmando apenas nessa história, como se essa história ela fosse assim tudo, e o de mais importante na questão da edificação dos crentes. Mas eu queria apenas pegar essa história para mostrar que Abraão, chamado pai na fé, a diferença dele para Ló. Quando Abraão volta do Egito para a banda do sul, o texto diz: vinha com ele a sua mulher e tudo o que tinha, e veio também Ló. Abraão, segundo a Bíblia, era muito rico. Ele tinha gados, tinha prata, tinha ouro. Ló também tinha rebanhos e vacas e tendas. Mas eles não podiam habitar juntos. E então houve contenda entre os pastores de ambos.
Então disse que não houvesse contenda entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló, porque eles eram irmãos. Abraão disse isso, que não haja contenda entre os pastores. E então disse: eis a terra, aparta-te de mim. E Abraão então diz: se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. E se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Queridos, eu quero me focar nisso. Eu quero dizer que Abraão, chamado pai na fé, mesmo naquela dispensação em que ele vivia, ele era um homem que temia a Deus e procurava andar sob a orientação de Deus. Talvez não fosse o caso de Ló. Haja vista a escolha que Abraão fez. Ele não se preocupou com as campinas verdes, com os lugares melhores, mais fértil. Então ele diz para Ló: se tu fores para um lado, eu vou para o outro. Porque Abraão sabia que Deus era com ele e que para onde ele fosse, ele seria bem sucedido. Assim somos nós, na graça de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como Paulo prega aos Romanos, dizendo que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo e dirigidos por ele. Nós não andamos segundo o curso deste mundo, nós não andamos segundo o nosso pensar, segundo o nosso agir, segundo o que nós queremos. Nós andamos sob a orientação do Espírito Santo, porque Deus nos fez, por meio de Cristo Jesus, a morada e o santuário do Altíssimo. E então o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós somos a igreja como organismo vivo. Nesse organismo vivo que é a igreja, habita o Espírito Santo no nosso espírito, e então testificam que nós somos filhos de Deus. E então os filhos de Deus, eles procuram andar segundo a orientação do Espírito Santo, segundo o conhecimento do Espírito Santo, segundo o entendimento do Espírito Santo. Nós buscamos no Espírito Santo a interpretação real da palavra de Deus. Nós não confiamos nos conhecimentos filosóficos, científicos ou teológicos. Nós não confiamos em livros escritos por homens, como muitos se prendem a leituras de livros, a ideias de um, a ideias de outro, que nem sempre essas ideias expressam a vontade de Deus, o querer de Deus, o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso que nós ficamos com a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo foi escolhido e chamado apóstolo dos gentios para que trouxéssemos até a nós, os gentios, os eleitos, predestinados, o evangelho da graça de Deus, para que nós pudéssemos viver uma liberdade plena em toda a sua amplitude na graça de Deus. E dentro dessa liberdade que Cristo nos outorgou para que nós pudéssemos viver, Cristo é o centro, Ele é a primazia, Ele ocupa o primeiro lugar em tudo. Nós não procuramos honra, nós não procuramos glória, nós não queremos aparecer, nós queremos que Ele cresça cada vez mais e que nós venhamos a diminuir, para que nós possamos perceber e sentir que Ele vive em nós. Como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça de Deus, nos ensinou que Ele vive em nós. Por isso que nós não nos preocupamos em fazer isso ou fazer aquilo. Não nos preocupamos com as obras da carne, em fazer as tais obras que eles dizem que são obras de Deus. Nós não nos preocupamos em querer
é estar em evidência, em se destacar mais do que o outro, porque na graça de Deus nós entendemos que há uma unidade nesse corpo que é o corpo de Cristo, onde todos nós somos irmãos e que ninguém é mais do que ninguém. Por isso que nós valorizamos os dons concedidos por Cristo a cada um de nós. Por isso que nós somos todos irmãos. Cristo é o cabeça, Ele é o Senhor, tudo provém dEle, tudo vem dEle. Então, a Bíblia diz aqui nesse texto que Ló viu que toda a campina do Jordão era bem regada, e então ele escolheu toda a campina, separando ambos. Então Deus disse a Abraão: olha o que é ser dirigido pelo Espírito Santo, olha o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não temos homem como os nossos pastores, nós não temos homens como nossa autoridade espiritual, como eles ensinam, que eles são anjos, que eles são ungidos e que o povo deve andar sob a autoridade espiritual deles, como se eles tivessem sido separados e escolhidos por Cristo para que fosse o intermediário entre nós e Deus. Na graça de Deus, nós sentimos a presença plena, em toda a sua amplitude, 24 horas por dia. Na graça de Deus, nós estamos numa comunhão contínua. Na graça de Deus, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Aonde nós estamos, nós o adoramos, porque nós sabemos que Ele é espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Nós não esperamos chegar o domingo, a quinta-feira, a terça-feira, sei lá o dia que for, como muitos esperam e aguardam, para que possam cultuar, como eles dizem. Eu vou à igreja, ao templo, cultuar, adorar. Na graça você cultua, na graça você adora 24 horas por dia. Aonde você estiver, você está rendendo súplicas de ações de graças a Ele. Você está em comunhão com Ele, porque você é o templo, Ele habita em você. Deus disse a Abraão: levanta os seus olhos e olha desde o lugar onde estás. Olha para a banda do norte e do sul, do oriente e ao ocidente. Deus diz a Abraão: eu farei da tua semente o pó da terra, te darei toda a terra que percorrer. Foi essa a promessa de Deus para Abraão, porque Abraão confiava em Deus. Ele queria ser guiado por Deus. Ele não queria ser guiado pelos seus pensamentos, pela sua mente, pela sua visão física. Mas ele queria estar sob o cuidado e sob a dependência de Deus. Na graça nós aprendemos que vivemos sob o cuidado e sob a dependência de Deus. Na graça, o amanhã não nos pertence. Nós vivemos hoje como se o amanhã fosse hoje. Nós não nos preocupamos com o amanhã, porque nós sabemos que há um Deus que cuida de nós. Hoje tem sido diferente. As pessoas pensam que frequentando os templos religiosos, que se tornando membros dessas chamadas igrejas evangélicas, elas estão buscando a Deus, elas estão adorando a Deus. Muitos estão seguindo seus próprios caminhos, confiam no seu intelecto, na sua formação, se auto-intitulam apóstolos, pastores, evangelistas e outros títulos mais, confiam nisso. Dizem que são teólogos, que têm conhecimento de exegese, de hermenêutica, e confiam em todas essas coisas, procuram pregar sermões bonitos, cheios de retóricas, de filosofias. Muitos fazem
psicologia para influenciarem as pessoas a tornarem seguidores, para que eles possam alcançar com mais rapidez as suas conveniências e os seus interesses, porque esses sim estão acima de tudo e de qualquer coisa. O que menos eles estão é preocupados com vidas, com as pessoas. Queridos, busque mais a andar sob a orientação do Espírito Santo que habita em você. Você é um escolhido, você é um predestinado. Muitos hoje estão livres, mas presos aos rudimentos dos homens, aos preceitos dos homens. Aparentemente livres, mas presos, se tornam ainda prisioneiros dos rudimentos da lei de Moisés, das liturgias, dos rituais, de tudo aquilo que Moisés trouxe, e que isso tudo durou até a cruz, quando Cristo disse: está tudo consumado. Andar em graça é confiar somente no Senhor. Andar em graça é viver na liberdade na qual Ele te libertou. É você ser um eleito de Deus. É você crer que ninguém o arrebata das mãos de Deus. Que você se torna uma nova criatura. Tudo na sua vida se passou, tudo se fez novo. O morrer para você é ganho, e se viver é Cristo. Porque quem anda na graça de Deus não está preso às coisas desta vida, às coisas deste mundo. Querido, muitos andam guiados pelas suas próprias convicções, planejam, fazem projetos, têm seus interesses e conveniência. Eu quero te dizer que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o que Ele mais quer é que os seus predestinados eleitos andem orientados e dirigidos por Ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Permita que Ele dirija sem reserva a sua vida. Ande em graça. Adore-o 24 horas por dia. Reconheça que você é morada, é santuário do Altíssimo, que o Espírito Santo de Deus habita no seu espírito. Não é nesse corpo, não. Esse corpo veio do pó e vai voltar para lá, mas o seu espírito vai voltar para Deus, do lugar de onde ele veio. Você é escolhido. Vou me tornar repetitivo. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu e te predestinou. Você não tem que fazer ou deixar de fazer. Você é luz. E quem é luz nunca será trevas. Mesmo que em alguns momentos da sua vida você viveu ou aparentou viver como as trevas, mas você é luz. Agora quem é trevas nunca será luz. Ele o predestinou, Ele te escolheu, você é dele e você vai voltar para Ele. E quem é dele não tem medo do inferno, quem é dele não tem medo do diabo, quem é dele não tem medo de nenhuma dessas ameaças que o sistema religioso traz sobre as pessoas, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, que se você não fizer, você perde a sua salvação, você não é salvo, você não tem comunhão com Ele. É isso que eles ensinam. Eles atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Eles ainda andam sobre os rudimentos da lei. O véu ainda não foi tirado.
O véu está posto sobre o seu rosto ainda. Mas quem anda na graça de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, já não tem mais o véu. Que esta palavra possa nos impactar cada vez mais. E que a gente possa honrá-lo cada vez mais. A primazia é dele, lembre-se disso. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Lembre-se que a honra é dele, a glória é dele. É ele que tem que aparecer e não nós. Na graça, ele é soberano. A soberania de Deus é o único. Não há ninguém semelhante a ele nos céus nem na terra, nem debaixo dos céus, nem debaixo da terra, nem nas profundezas do mar. Ele é Espírito. Nós não vemos, mas cremos que ele existe. Que esta palavra possa te trazer uma edificação mais profunda, mais avivada na pessoa dele, por meio de Cristo Jesus. Já somos abençoados. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que ele tem nos falado e nos revelado através do Espírito Santo, que é o real intérprete da sua palavra. Amém, amém e amém.